Senhor, amado, amém? Amém. Nós temos vivido nos últimos meses, um pouco mais nos últimos dias, um mover do Espírito Santo nas nossas vidas, tanto em comunidade, em grupo, quanto individualmente. Isso nada mais é do que a resposta de Deus aos nossos pedidos, se não de todos, de alguns, mas eu creio que de todos, mas necessariamente, quando nós pedimos, Senhor, fala com a tua igreja, não precisa ser toda a igreja dizendo, fala com a tua igreja, mas se nós, alguns, estamos buscando e pedindo, enche-nos do teu poder, o Espírito Santo vem e enche, começando por aqueles que estão pedindo e com corações abertos. E depois ele vai incendiando todo o restante. Nesta manhã eu quero falar um pouco mais acerca do Espírito Santo, uma pessoa tão importante na Trindade Santa e que às vezes nós desprezamos, não no sentido próprio da palavra de desprezar, eu te desprezo, mas nós não damos a importância, achamos que é algo automático na nossa vida. Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele vem para fazer toda a obra que está proposta no coração de Deus. Ninguém pode prescindir do Espírito Santo. Ninguém, por mais sábio ou boa intenção que esteja, com o coração aberto para servir, ninguém pode dizer, eu não preciso do Espírito Santo, eu me basto, eu faço, eu já sei o caminho. E hoje quero falar sobre por que ser cheio do Espírito. Quando eu tenho no meu coração alguma dúvida, quando eu estou lendo alguma coisa e me paro me perguntando, por que isso? Como é que é isso mesmo? Eu imagino que outros possam ter essa dúvida, porque eu não sou uma pessoa totalmente diferente de todo mundo, nós somos diferentes em alguns aspectos, mas nós temos consciência, nós temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, nós temos a alma, nós temos o corpo. Então, toda vez eu tenho me acostumado agora ultimamente a fazer isso, se eu tenho dúvida ou se eu quero mais, quem sabe alguém também não está querendo mais saber sobre isso. Há uma passagem, um versículo, nós vamos ler daqui a pouquinho, em Efésios 5, no versículo 18, né, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Em outras versões, devassidão. Mas deixai-vos encher pelo Espírito. Essa na tradução do King James. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Em outras versões diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. As duas estão certas, enchei-vos e deixai-vos encher. Eu gosto mais do deixai-vos encher pelo Espírito. Note que ele não está dizendo, deixai que o Espírito te encha. Deixai-vos encher, permita-te ser enchido. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou tirar umas férias, eu me permito tirar umas férias. Não é isso? Você está se permitindo, eu me permito, eu me permito deitar nessa rede hoje. Então, o contexto, e o que eu gostaria que ao final da palavra, todos nós tivéssemos um pleno entendimento, sem nenhum tipo de dúvida, por que ser cheio do Espírito
Como que eu me encho do Espírito? Isso é uma dúvida que muita gente tem. E muitas vezes pessoas pensam que não tem e está tentando se encher de uma forma que não é. Como se encher? Os cuidados que nós temos que ter com a presença. Agora eu estou cheio, então eu preciso ter o cuidado com a presença do Espírito Santo na minha vida. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Então, esses 3 pontos, ao final da nossa mensagem, meu desejo é que esteja claríssimo no coração das pessoas. Para isso, eu sempre procuro na parte da manhã trazer uma palavra mais para a igreja, e como se fosse, não um sermão, uma pregação, mas uma palestra, quase que se fosse um esforço. Só ainda não tivemos essa oportunidade, mas um dia aparecerá, onde quem sabe a palavra de hoje eu vou abrir para perguntas e respostas, e os irmãos vão fazer perguntas. Se Deus, no decorrer da mensagem, me disser isso, já vai hoje. Mas a palavra hoje que eu quero é que você se desligue ao máximo. Aliás, nós temos falado para os adolescentes, as crianças e jovens, nos estudos que estamos tendo com eles, através da pastora Vera, às sextas-feiras, que quando você perceber que vai começar o culto, você antes, 5 minutos, vai ao banheiro, faz todo o xixi possível, vai lá no bebedouro, de preferência vai antes no bebedouro, bebe a água, depois vai no banheiro, faz o xixi, e você entra para não ficar entrando e saindo. Porque não só você se prejudica, como prejudica outros. Isso não tem nada a ver com soldadinho de chumbo. Não se pode mexer. Isso tem a ver com você não perder porções da palavra de Deus, que muitas vezes você ficou no ar, porque saiu e ficou ali, quando você voltou já tinha acontecido. Abra sua Bíblia então em Efésios 5, nós vamos ler a partir do versículo 15, embora o nosso texto informado ali seja de 18 a 21, não está errado. Eu quero só fazer uma iniciação do 15 ao 17, depois entrando no que está marcado de 18, vou até o versículo 21. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Hoje já começamos a falar sobre isso aqui na escola, na consagração, não é? Sobre a palavra que Josué dá para o povo, que nós não devemos ser igual aos outros. Os outros é que têm que procurar ser igual a nós. Mas eles só vão procurar ser igual a nós se eles acham em nós motivo para ser diferentes. Se eles olham para nós e veem que nós somos iguais a eles em tudo, eles, para que eles querem? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, para que eu quero ser crente? Você está me chamando para a sua igreja, você é igual a mim? Você faz tudo que eu faço? Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmão, como há gente que falta sabedoria. Está agora uma febre, e eu fico impressionado, irmãos, como é que tem crente, e crente que eu olho assim, crente bom, esse eu conheço, está no meu Face, que engatam numa notícia, ou engatam numa pregação, sem nenhuma teologia por trás. Está agora uma febre aí, vocês já devem ter visto, e eu não entro nisso discutindo, mas ontem eu não aguentei, porque já é a 15ª vez que pessoas diferentes, até de nome bom no meio evangélico, entram e publicam aquilo. Um pregador pregando sobre o urbe, que o urbe é de Satanás, porque o urbe de trás para frente quer dizer rebu. Aí ontem eu não aguentei, eu falei assim, quanta falta de sabedoria, ou falta de palavra. Porque tem muita gente que ganha dinheiro, porque é muito mais fácil eu falar sobre isso do que preparar uma pregação. E ali eu invento, porque olha aqui, olha de trás para frente, eu não quero nem falar nisso, porque eu não quero dar...
E eu vou avisar os irmãos, se algum irmão entrar, olha o que eu ouvi, eu te elimino do meu Face. Eu já estou eliminando estou falando certo, eu te excluindo todas as pessoas que estão propagando coisas que não são ensinadas aqui na igreja. Você pode ler o que você quiser, meu amado, os olhos são seus. Aliás, seus olhos são de Deus, né? Mas eu digo, está na sua vida. Mas cuidado. Como é que a gente gasta um tempo miserável, passando, publicando, não sei o quê. Aí a igreja põe uma programação, você não duplica essa programação. Avisamos que vai estar aqui fulano e beltrano, você não só não vem, como também não fala para os outros virem. Não é? Culto da manhã, assim, um pouco de doutrina também, tá, irmãos? Então, isso é o quê? Falta de sabedoria. Não usa bem as oportunidades. Já sei que quando acabar aqui, quiçá, se algum irmão não está ali, estou lendo a Bíblia, pastor, está procurando no Face, onde está o Rebu, onde está o Urbe? Conheço algumas ovelhas. Mas fique à vontade. Se você achar que lá é melhor do que a palavra que você vai receber aqui, larga isso. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Já se ganhou muito dinheiro falando mal da Disney, e a pessoa que falava tinha DVDs vendendo sobre isso, mas os filhos dele iam à Disney 2 vezes por ano. Que eu sei. Então é mais fácil. Isso é falta de sabedoria. Enquanto nós fazemos isso, nós não pregamos o Evangelho, que é o que o diabo quer. Ele está dando, opa, agora eu sou Uber. Eu deixei de ser Rebu e agora eu sou Uber. Meu nome melhorou. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como ser cheio do Espírito? Isso é uma pergunta que acho que muitos já fizeram, se não estão fazendo ainda. Como é que é ser cheio do Espírito? Onde é essa torneira? Onde é essa fonte que eu ligo e me enche? O inimigo muitas vezes pega as coisas de Deus para confundir a gente, para que a gente não entenda as coisas de Deus. Ele cita os versículos, Satanás já fez isso com Jesus lá no deserto. Ele cita os versículos, ele pega um texto e ele entorta o texto e tira ele do contexto. O fato é um só. Enquanto ele me chama para a periferia, ele me deixa à beira do caminho. E Jesus já alertou sobre a semente que fica à beira do caminho. E nós ficamos à margem. Nós não nos aprofundamos. Nós pegamos nos pequenos detalhes. Hoje eu conversava ali com a irmã, eu não vou falar o nome dela, mas ela sabe que eu conversei com ela, ali no café, sobre a salvação, perde-se ou não se perde, né? Eu estava ali sentado, tinha uma coisa que não é realmente um tempo ficar discutindo isso. Sabe por quê? Você imaginou? Nós vamos gastar um tempo perdendo. Quando Jesus voltar, nós não nos santificamos. Nós ficamos discutindo isso, não deu tempo de trabalhar e nem de santificar. Mas olha só que interessante. Toda essa ala da igreja aqui, toda essa ala aqui, ó, diz assim: não, a salvação não se perde. Só para você entender o que está aqui dentro desse contexto. Salvação não se perde. Fica tranquilo, a salvação não se perde. Aí levanta essa ala e diz assim: cuidado, hein? A salvação se perde. Eu tenho base bíblica para mostrar para vocês. Não é assim como vocês estão pensando, não, hein? A salvação se perde. O que aconteceu agora?
que aconteceu? Dividiu. Mas o que deu na cabeça da pessoa? Dúvida. Aí levanta-se, te garanto que não se perde. Por isso. Aí, mais a metade vai para o lado de lá, mas fica só 4 fileiras. E, gente, eu tenho certeza que se perde. Eu quase posso afirmar a vocês que esse grupo aqui vai dizer assim, gente, vamos fazer o seguinte, eu não sei se perde ou se não se perde, vamos caminhar como se perdesse, porque se chegarmos lá e soubermos que se perde, nós estamos lascados. Não, pastor, ninguém falaria assim. Você faz assim com a sua vida toda, quer ver? Esse grupo aqui agora, todinho, está indo comigo para uma excursão para os Estados Unidos e digam amém? Amém. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, para ir para os Estados Unidos, você tem que levar o passaporte, mais a sua certidão de nascimento, mais a de casamento para quem é casado, e também tem que levar a carteira de estudante. Ok? Todo mundo concorda? Diga amém? Amém. Aí vira esse grupo e diz assim, pastor, não precisa, é só o passaporte. Porque o passaporte já é um documento, já é o passaporte. Vocês têm certeza disso? Temos certeza disso. Aí a turma disse, não, nós temos certeza porque é isso. Vai chegar um momento que eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eles estão com muito... Por que vocês têm certeza disso? Porque nós já fomos, fala aí, nós já fomos. Né? Vocês querem pagar o risco? Então, o que é o seguinte? Leva tudo. Quer outro exemplo? Vamos ao restaurante, não sei o que, fazer a celebração da igreja, do tal e tal. Olha só, pessoal, pastor, lá pode pagar com cartão de crédito? Eu acho que pode. Todo mundo aceita cartão de crédito. Mas aceita qual? O Visa, o Master, ou o Amex? Qual que aceita? Não, vamos fazer o seguinte, eu, por via de dúvida, vou levar o que eu tenho, vou levar din-din, porque dinheiro ele não vai rejeitar. Quantos entenderam isso, irmãos? Isto é eu estar preparado pelas coisas profundas e largando-as de lado. Quando eu me pego muito numa doutrina que é de homem, numa doutrina que não nos vai levar, então é mais fácil eu me preparar sobrando do que faltando, é isso que eu quero dizer. E ninguém se separa sobrando se não se aprofundar. Quando ele se aprofunda, ele sobra. Quando ele não se aprofunda, ele fica raso. Quando eu estou com muita sede, como é que eu mato a minha sede? Bebendo água. Bebendo algum líquido, né? Tem gente que diz, eu só mato a minha sede bebendo guaraná. Então tá bom, fica com a tua guaraná, mas você tem que beber. Você não pode comer um pão. Você está com sede, você não pode comer um pão. Você até pode, mas vai ficar com mais sede. Como é que eu faço, então, para ser cheio do Espírito? Muitas pessoas pensam, para ser cheio do Espírito, eu vou vir aqui na frente, nós vamos orar, e o Espírito Santo vai vir sobre mim e vai me encher. Verdade. E depois? Porque o enchimento não é um, são vários. O batismo é uma vez só, mas o enchimento são vários. E depois? Aí ele dá a solução aqui. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu vou explicar já isso aí. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e por último, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso vai te encher do Espírito Santo. Quando você vê a gente falando entre vós com salmos, eu não quero dizer que o irmão vai chegar assim, ô Luiz, tudo bem? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aí o outro vira e fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o outro assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é isso que nós estamos falando, é isso que eu estou falando? Mas eu vou falar exatamente o que eu estou falando aqui de outra forma. Chega o Luiz para mim e diz assim,
Pastor, estou numa pendura danada, pastor, estou numa sequidão, num deserto. Falei, querido, fica assim não. O Senhor é o nosso sustento, é a nossa força. Sabe? Confia nele. Ele nos dá tudo que precisamos. Eu não falei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, o que é não falar em Salmos, nesse mesmo contexto? Meu irmão, mas está todo mundo assim. Todo mundo assim. Aliás, esse país está uma... Olha, eu vou sair do país, hein? Eu vou sair do país. Você perguntou ao Senhor se você pode sair do país? Se Ele quer que você vá para o outro país que você está desejando ir? Você já perguntou ao Senhor se é lá que Ele quer te plantar para ser o instrumento dEle? Por isso que muitos quebram a cara. Eu vou, ele diz, o Senhor me falou, o Senhor deve tomar cada susto lá no céu, que é um negócio doido. Mas não falei nada. E ele parece lá nos Estados Unidos, o Senhor me mandou para aqui. E começa a falar em línguas. 1 ano, 2 anos depois, eu conheço muitos casos assim. Ele vai embora porque o Senhor falou que ele era para ir embora. E o Senhor fica assim perdido. Uma hora ele fala que é para ir, outra hora ele fala que é para voltar, uma hora ele fala que é para ficar, outra hora ele fala que é para sair. Lógico que o Senhor, quando tem uma direção, Ele deu isso a Abraão, Ele disse, eu vou te levar para uma terra onde manda leite e mel, um lugar espetacular, mas Ele não levou ele direto para lá, porque precisava passar por outros caminhos, isso é outra coisa. Agora o Senhor não falou, vou te levar para lá, de lá, eu vou te devolver para cá, que eu resolvi. Não, mas eu estou pensando melhor, eu vou te levar para lá de novo. Não. E nós temos isso, amados, muitas vezes. Nós decidimos por nós. Palavras que não edificam. Estou com muito medo, diz o Daniel para mim. Estou com muito medo, pastor. Está uma confusão. Eu não sei mais o que eu faço. Aí eu viro para ele assim, e é melhor mesmo você ficar dentro de casa. E vou te dizer mais um conselho, compra 2 revólveres. Não anda, não faz. Sai da igreja, não vem à igreja, porque no caminho você pode ser assaltado. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas eu posso falar com ele com salmos. Querido, fica tranquilo. O Senhor diz que se Ele estiver com a mão na sua vida, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas isso é verdade, isso é uma palavra. Você pode até citar um versículo. Não precisa falar em versículos com as pessoas, mas você pode citar uma... A Bíblia diz isso. Se diz, vamos agarrar esse versículo, irmão. Tem alguma coisa errada, então. Se a Bíblia diz que isso assim, 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 e não está acontecendo... Vamos junto, irmão. O que é que você está precisando? Falando entre vós em salmos. É isso. Não falando entre salmos. É falando com... Contrário a salmos, cânticos. Contrário a isso, o que é? Amarguras, maldições. Será que nós... Quando... E eu não me refiro aqui a um irmão falar mal do outro irmão. Não, não. Quando você dá de mão com o irmão que está ali amargurado e os dois vão embora para o precipício, será que você não percebeu que nós somos membros do mesmo corpo? A Bíblia diz que nós somos batizados no corpo de Cristo. E ele diz lá, judeus, quer sejam gregos, é exatamente isso que eu falei recentemente, que judeu não vai subir para o céu, grego não vai subir para o céu, Shalomita não vai subir para o céu, batista não vai subir para o céu, assembleano não vai subir para o céu. Amém ou não amém, irmãos? Alguns ficaram com dúvida, mas pode dizer amém na minha palavra. Diga amém. Amém. Quem subirá para o céu? Todo aquele que for lavado e remido no sangue de Jesus. E é o chamado corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. E o corpo de Cristo precisa que seja assim. Para que o judeu suba, ele precisa ser de Cristo. Então ele tem que ser batizado no corpo de Cristo. Estou me referindo a batismo nas águas, não. Estou me referindo a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E entrar para o corpo dele. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso é profundo e amplo.
e eu não quero me demorar nessa parte aqui, que eu quero ainda passar rápido para outra, significa dizer que a sua vida tem que ser uma vida que alegre a todos aqueles que chegam perto de você. Hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre a questão do poço, dos rios, rios que fluirão de dentro de mim, o poço que habita dentro de mim, a fonte. Eu quero que os irmãos entendam muito bem isso, que nós não estamos trabalhando isso muito bem, eu creio, em alguns casos. É que é isso. Para eu ser cheio do Espírito, a minha boca não pode ser uma boca que fique sendo usada para outras coisas, ainda que eu não fale com irmãos, ainda que eu esteja na minha casa. Eu não quero que os irmãos aqui entendam que eu estou dizendo o seguinte: você na sua casa, esteja onde você estiver, você não pode, você só tem que ficar lendo a Bíblia e cantando o corinho. Graça de Jesus, jamais me falta. Esse corinho é bom, hein? Jamais me faltará no coração. Eu canto noite e dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nada de cansar. Graça de Jesus. Não estou falando disso não, irmãos. Sabe de que eu estou falando? É que você não deve gastar tempo roubando o tempo que é do Senhor. Porque muitas vezes nós não temos tempo para fazer isso que eu fiz agora. 3 minutos para cantar um cântico. Nós temos 10 minutos para falar bobagem na internet. Maledicências. Irmãos, ontem eu entrei no Netflix e fui ver um filme. Eu e Vera. Sentamos lá, vamos ver um filme aqui, vamos. Aí começou, não tinha sexo, não tinha nada disso no filme, mas o filme começou a ficar esquisito. Eu falei, nossa, isso é troço demoníaco. Eu sou demoníaco? Vocês acham que eu sou demoníaco, irmão? Você acha que o demônio vai me pegar? Sinceramente, olha para mim, vocês acham? Você pode até achar, mas eu acho que não. Mas aquilo ia me fazer mal. Eu parei e falei, peraí, hoje é sábado. Eu não posso ver esse filme, muito menos num sábado, porque no domingo eu estou despreparado. Eu vou chegar lá com cara de terror na igreja. O negócio começou a ficar com terror. Eu desliguei na hora, mudei a bandeira, já saí dali vazado. É disso que eu estou falando, irmão. Como você vai ser cheio do Espírito se você se alimenta com outras coisas? Eu não vou entrar mais nas outras áreas que todo mundo prefere falar. Cuidado com isso, cuidado. Não quero nem, essa aí eu não quero nem entrar. Dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, ou graças a Deus. Ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Como é difícil dar graças a Deus em tudo. Só não conseguimos dar graças a Deus em tudo, irmãos, quando nós não conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida. Aí nós não conseguimos dar graças a Deus. Mas se nós conhecemos, nós conseguimos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas no curral, ainda que os frutos de todas as suas árvores frutíferas mintam, ainda que você esteja desempregado, ainda que você tenha uns 10 pessoas que não gostam de você, ainda que você não possa passear muito, ainda, o Senhor sabe todas as coisas. Quem sabe Ele acha que eu não mereço ter essas coisas hoje, porque eu não estou pronto para suportá-las. Quais são os cuidados, então, que nós temos que ter com a presença do Espírito Santo em nossa vida? Ele veio, o enchimento é assim, falando em salmos, tendo sempre uma palavra de vitória para nossos irmãos. Como é que nós fazemos? Quais são os cuidados? Existem 2 situações que eu quero deixar aqui para os irmãos, no Novo Testamento, que envolve diretamente o relacionamento com o Espírito Santo.
Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos exorta com as seguintes palavras, está em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quantos aqui tem pai, mãe ou um dos dois? Levanta a sua mão. Pode baixar. Só vocês que levantaram a mão. Quantos de vocês já entristeceram seu pai ou a sua mãe? Levante a sua mão. Então você não tem pai e mãe. Está correto? Você perdeu seu pai e sua mãe? Você tem pai e mãe. Uma coisa que nós precisamos entender é que às vezes, não, eu tenho um Espírito Santo, ninguém está discutindo isso. Eu quero dizer o seguinte, como você está agindo com o Espírito Santo dentro da sua vida? Você pode entristecer o Espírito Santo. Eu não posso te garantir porque eu não sou o Espírito Santo. Mas eu tenho quase certeza que ele não vai sair de você porque você entristeceu, não. Me deixou triste, magoei. Espírito Santo, magoei. Deixei ele sozinho no vácuo. Ele vai ficar sem o Espírito Santo 6 meses, para ele saber o que é bom para tosse. Eu não creio que isso aconteça, nunca. Os irmãos vão concordar comigo? Se eu tiver numa doutrina falsa, os irmãos me repreendam lá depois do culto e me mostrem na Bíblia. E eu vou voltar atrás e de noite eu retifico. Mas eu posso entristecer. Ele está comigo, mas é um espírito triste. Existe alguém aqui? Eu queria que os irmãos fossem sempre sinceros nas minhas perguntas, ficasse com medo, que nunca vou dar um fora em você daqui. E se eu achar que a sua resposta merece uma corretiva, depois do culto eu te chamo ali no cantinho e falo assim, cuidado. Tá? Fica tranquilo. Tem alguém nesse momento aqui que está triste por alguma razão? Tem. Se tem, levanta a sua mão. Tem 3, 4. Fique em pé, por favor. Para facilitar um pouquinho, só vou pedir os que estão próximos de mim. Dá um pulinho aqui, Alexandre. Vem aqui, Vivian. Abre aquela porta ali para mim. Não, só a Vivian. Pega aquele microfone ali para mim, faz favor, Alexandre. Pode fechar a porta. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado pelo microfone, pode voltar. Eles estão vivos ou mortos? Vocês estão vivos ou mortos? Mas estão tristes. Pode sentar. A pessoa que tem o Espírito Santo e entristeceu o Espírito Santo dentro dele, ele continua com o Espírito Santo. Ele continua com vida, mas estão tristes, por alguma razão. Ou porque queria um dinheiro e não teve, ou porque alguém falou uma palavra, ou porque queria comer uma comida e não pôde. Alguma razão ele tem para ficar triste. E como é que nós entristecemos? Perdão. Quando a pessoa está triste, eles foram educados, vocês foram educados, e vocês obedecem ao seu pastor, senão Jesus puxa a orelha de vocês, né? Eu chamei, vocês vieram. Mas se eu fizesse assim, quem tiver afim de dar um pulinho ali na parte da igreja, pular e cantar um pouquinho, pode ir lá. Eu te garanto que essas pessoas tristes não iriam. Pelo menos no início. Concordam comigo, irmãos? Então, o que acontece na vida de uma pessoa que entristece o Espírito Santo? Ele deixa de ter na vida dele um dínamo que o impulsiona para algumas coisas. E não deixe, não diga que a minha comparação está ruim demais não, porque está pouco ruim, mas muito ruim demais não. Porque esses que levantaram a mão, que estão tristes, eles não conseguirão movimentar o que eles precisam movimentar, comparado com os que não estão tristes. Concordam ou não concordam comigo? Eles não vão produzir na vida deles, não sei se por meia hora, por 2, até voltar a ficar alegres, mas nesse período de tristeza, eles vão ficar amuados. Ou não? Porque se você falar que não, eu falo, você é muito esquisito, irmão. Você triste funciona melhor do que alegre, então eu prefiro você triste na igreja.
Porque o irmão triste é assim, vamos lá, ninguém gosta de mim, está triste, lógico. Daqui a pouco você está alegre de novo, concorda ou não concorda? Me tiraram o microfone, não, me deram asa, agora se segura. Eu vou para onde eu quiser, vocês é que tratam de me caçar com essa câmera aí. Então, a pessoa que entristece o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito. Por que Paulo escreveu não entristeçais o Espírito Santo? Porque pode se entristecer o Espírito Santo. Ah, que descoberta que eu fiz. Lógico, porque se fosse uma coisa inacessível, ele não falaria. Não há a menor possibilidade. Espírito Santo nunca fica triste. Então, ele não ia dizer não entristeçais o Espírito Santo. Quantos concordam comigo, amém? E o Espírito Santo triste dentro de você, você é que perde. Ele não saiu, ele está aí. Por quê? Porque é Ele que te alimenta. Nós vimos aqui no Raízes, estudamos sobre o Espírito Santo, Ele que te batiza, para quê? Para agir, para fazer alguma coisa. Amém ou não amém? Como é que nós entristecemos? Ele vai te dizer aqui, a partir do versículo 24 do capítulo 4, ele vai te dizer como é que entristece. A vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Eu citei vou citar alguns versículos, e eu momentaneamente vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, para que os irmãos entendam melhor. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Quando você não faz isso, você entristece o Espírito Santo. Por isso, não mintam mais. Ele está dizendo um dos exemplos. Quando você mente, você entristece o Espírito Santo. Por isso, irmãos, é que quando a gente vê alguns irmãos, vamos aqui, vem aqui, não estou dizendo que é só esse caso, estou dando um exemplo, vem aqui, vamos orar uns pelos outros e tal, aí o irmão que você sabe que pode orar, que você conhece que orava, ele não vem, e fica ali quieto, abaixa a cabeça, ele entristeceu o Espírito Santo, e o Espírito Santo não motivou ele está lá, ou ele mentiu, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, não fique o dia inteiro com raiva. É possível ficar com raiva, irmãos? Crente fica com raiva, irmãos? Fica ou não fica? Senão ele não falaria. O apóstolo Paulo está falando só para a igreja de Éfeso. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Sabe o que ele está dizendo aqui? O diabo não pode tentar vocês, a não ser que vocês deem oportunidade. O que tem de irmão que chega assim, pastor, não sei o quê, eu sei, é o diabo que falou isso comigo, falou porque você deixou, irmão. Não, porque você deixou. Se alguns irmãos saírem da igreja por causa de algumas respostas minhas, vocês podem sair, irmãos, mas foi Deus que mandou dar essas respostas. Sabe quais são as respostas? Quando você vier me contar uma coisa que não edifica, eu estou mudando isso na minha vida, porque irmão, não quero saber disso não. Agora, se você vier me contar um problema que precisa de oração, eu falo, opa, vem cá que nós vamos orar agora. Espera aí, vamos fazer isso aqui agora. E se você vier me contar que fulano falou, primeira coisa, eu tenho gente aqui que faz isso comigo, membro da igreja. Quem falou? Foi Alexandre. Alexandre, vem cá. Ele está dizendo que você falou isso. Ô pastor, se você é fofoqueiro. Não, fofoqueiro é você. Eu só vim resolver um problema. Nós temos que, você não teve coragem no Alexandre, eu estou chamando o Alexandre aqui. Vem cá, Alexandre, vamos orar junto. Vamos acabar com esse negócio. Quantos digam, estou contigo, pastor? Levanta a mão. E os que não estão comigo, levanta a mão também. Quantos estão comigo? Levanta a mão. É para fazer isso agora em diante. Que vocês sejam testemunhas de vocês mesmos.
Digo para mim, nós somos testemunhas de nós. Matou. Quem roubava, não roube mais. Tem alguém roubando aí, irmão? Tem algum ladrão aqui? Tem? Levanta a mão. Não tem ladrão, né? Você está pensando que eu estou falando o quê? Que foi ali e pegou o dinheiro do outro? Quando você rouba o tempo do Senhor, quando você rouba o que é do Senhor, em todos os sentidos, você rouba ao Senhor. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente, poder ajudar aos pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Porque aqui não está dizendo o seguinte, não diga coisas ruins. Eu não digo. O que você diz? Não digo nada. Para não errar, eu prefiro não dizer nada, porque eu sei que o Senhor é severo. Os 10 talentos, 5, 2 e 1. Eu sei como é que isso é, né, Senhor? Meu Deus! Aí eu enterrei um talento que o Senhor me deu para não perder. Aí Deus falou, você sabe, você acabou de dizer, você sabe como é que eu sou, cara? Você não deu nem um jurinho nisso que eu te dei. Então não basta não falar mal, irmão, você tem que falar bem. Você tem que edificar o irmão. Irmãos, eu já falei aqui mais de uma vez sobre as pessoas que aceitam Jesus, como é que são transformados, o violento. Eu falei de um irmão lá de Teresópolis, que eu fui perto dele, fiquei longe lá da igreja, o cara comigo, com a minha mala de CDs, com dinheiro perto de mim. Quando eu voltei para despedir do pastor, o pastor disse, rapaz, você estava do lado do cara mais perigoso que teve em Teresópolis. Ele matava só para ver como é que caía. Eu falei, não, aquele que estava lá, não. Aquele senhor lá, é ele mesmo. Ele passava na porta da igreja, quando ele parava e olhava, os irmãos fechavam a igreja, corria, todo mundo vai lá para a sala pastoral. Pastor, sabe quem está aí? O homem era violento. Eu falei, eu não estou acreditando, pastor. Desculpa, eu estou acreditando porque eu sou o pastor. Mas o homem parece um Zé Mané falando. Mudou. Não é que quem aceita Jesus vira Zé Mané, não, viu, irmão? Eu estava agora na casa da Thaís e do Gustavo, fui lá no aniversário da minha filha essa semana. Aí o Gustavo falou assim, pastor, eu vou te apresentar uma pessoa. Isso eu posso falar, eles de repente vão ver aqui, mas eles sabem que eu já dei esse testemunho. Essa pessoa foi um homem de confiança daquela facção lá em São Paulo, PCC, violenta. O senhor vai ver como é que ele é hoje, parece que é bobo. Aí ele chegou, não acreditei. Trabalho com finanças da igreja. E ele chega perto. E sabe qual é uma das funções? O que eu quero falar agora é sobre isso. É todo bonzinho, todo. Sabe qual é uma das funções dele? Que o pastor chega, quando vê um jovem que está meio para trás, meio para baixo, meio não sei o quê, fala, fulano, vai lá. Encosta nele e levanta ele. Aí, pastor, eu vou nele, só largo ele quando ele estiver bom. Aí, de vez em quando, eu vou lá e dou uma espiada, tá bom, eu volto. O que Jesus faz? Quais são as oportunidades? Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Segunda coisa que Paulo menciona, essa é muito mais grave, está em 1 Tessalonicenses 5,19, porque até agora eu entristeci o Espírito Santo, mas agora ele diz, não apagueis o Espírito. Ali nessa tradução diz, não apagueis o fulgor do Espírito, ou seja, o fulgor do Espírito, para que o Espírito está dentro de você? Para ser um Espírito só? Não, para ele dar a você vida, para ele dar essa liberdade, para ele te dar esse fogo que você tem, aí você vem e apaga. Em outras versões diz, não extingais.
Isso pode gerar uma dúvida, não, mas eu não posso extinguir, não posso tirar o Espírito Santo de dentro de mim, porque o Espírito Santo não sai, eu não tenho autoridade para tirar ele dentro de mim. Não está falando de tirar, é extingar de extintor de incêndio. O extintor é nesse sentido, ele apaga, ele abafa. É exatamente esta a colocação do não extingais o Espírito. Por quê? Todo crente, irmão, segundo o apóstolo Pedro, nós temos pelo menos um dom. Pelo menos. Há uns que têm mais. Mas pelo menos um. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele não é para ficar morando ali e comendo e bebendo e usando e tal de graça. Ele tem que ter alguma coisa para ele fazer dentro da nossa vida. E ele só veio para isso, para fazer algo diferente na nossa vida. Então, quando nós apagamos, quando nós extinguimos o Espírito Santo, nós passamos a ser mortos-vivos. Não, vivos-mortos. Porque morto-vivo sou eu. Morri para mim e vivi para Cristo. Mas o vivo-morto, eu pareço que estou vivo, mas estou mortinho da Silva Carijó. Morto. Por quê? Porque apaguei o Espírito. Então eu só falo na lata. Eu só falo, comigo é assim, mandou, levou. Você não tem o Espírito, meu irmão. Porque o Espírito é paciente, é benigno, é longânimo. Se você fala o que pensa, você muitas vezes vai errar. Porque você pensa muita bobagem. E o Espírito Santo tem que vir sobre você naquele momento e fazer você olhar para a cruz. Eu já engoli muito sapo nessa vida de cristão. Mas só engoli sapo por causa da cruz. Porque se não fosse, você ia levar um tapa na cara do homem. Não é a mesma coisa com você? Amém? Irmão. O homem, o ser humano vazio do Espírito, cheio dele só, ele vai do jeito dele. Não gostou, ele manda na lata. Se ele for menor, ele sai correndo. Se ele for maior, ele sai atacando. Mas o Espírito nos faz agir pelo Espírito. E qual é a igreja poderosa? É a igreja que age pelo Espírito, que não apaga o Espírito, que deixa o Espírito Santo se mostrar. E é isso que nós estamos buscando para essa igreja. E domingo passado nós tivemos à noite, hoje eu vou querer fazer a mesma coisa em menor proporção, porque hoje o culto é diferenciado, nós temos também a ceia do Senhor. O que é para ser feito? Deixar o Espírito Santo se manifestar no nosso meio e falar conosco, mostrar para nós o que Ele quer, porque quem dirige é Ele, e nós temos dirigido as nossas vidas, nós temos querido dirigir a nossa família. Você não pode dirigir a sua família, você nunca teve família, você não sabe dirigir família. Você está dirigindo seus filhos, você não sabe porque você nunca teve filho, como é que você vai saber? Não, mas eu nunca tive, eu tenho 2, mas quando você teve o primeiro, você nunca teve. Antes. Se nós não entendermos que o Deus está dentro de nós, não, só falou o Espírito, é Deus. O Espírito é Deus, preste atenção nisso. Jesus é Deus e o Pai é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Quantos entenderam isso? O Pai é Pai, o Filho é Filho, e os três são uma só pessoa. Então tudo começa lá, quando Deus, quando eu falo Deus, eu falo assim, Espírito Santo, hoje, porque é Ele que está dentro de nós. Quem está dentro de mim? É Deus ou não? Mas como Ele não cabe em pessoa dentro de mim, como é que Ele vai entrar? O Espírito. E Jesus disse, eu vou, porque se Jesus estivesse aqui, não precisaria do Espírito. Amém ou não? Ele disse isso, eu vou subir. E ele disse, vocês recebereis o Espírito. Ele disse isso por isso, porque até agora ele não tinha subido e o Espírito não tinha sido derramado. O Espírito só foi derramado quando ele saiu. Então quem é o Espírito? Jesus. Quem é o Espírito?
Deus. Como é que a sua vida é dirigida? Por Deus. E eu acho muito engraçado quando alguns dizem, a minha vida é dirigida por Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas na hora que é para o Espírito falar, ele não deixa falar. Então Deus não falou. Estão entendendo, irmãos? Compliquei muito? Quantos entendem por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Para que a nossa vida seja dirigida pelo Espírito Santo. Para que primeiro nós sejamos beneficiados. Aí, vantagem. E depois os demais. Porque se somos um corpo, esse dedo aqui precisa gostar da minha boca. E a minha boca precisa gostar desse dedo. E ai dele se ela não gostasse. Que ela ia morder nele e arrancar pedaço. E essa mão precisa gostar do meu joelho. Porque quando eu bato ele no lugar, a primeira coisa que acontece, eu bati aqui, Daniel, passa a mão aqui, passa a mão aqui. É assim que eu faço? Na mesma hora. O que é isso? É o corpo que alimenta, acaricia e sara o corpo. Quantos entenderam essa mensagem? Entendi, pastor. Espírito Santo de Deus, fala conosco hoje de uma forma diferente de todas as vezes. Por que diferente? Porque de repente não entendemos das outras vezes, entendemos hoje, mas não conseguimos praticar. Fala de uma forma que eu possa aplicar na minha vida a atuação do Espírito Santo. Quer eu esteja aqui na igreja, quer eu esteja lá em casa, quer eu esteja no trabalho, quer eu esteja no meio de um monte de gente que não é crente. E principalmente, quer quando eu estiver no meio de um monte de crente. Porque ali nós vamos nos reunir, tem que dar um coral. Não pode estar desafinado. Ô Senhor, que a nossa igreja saiba fazer isso. Que um cuide do outro, o outro cuide de um, a ponto de nós levantarmos a nossa vez, a voz, e entoarmos um lindo coral, salmos, hinos, cânticos espirituais. E eu sei que quando assim fizermos, todo o corpo será beneficiado. Ajuda-nos a entender isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos agora dar prosseguimento a isso tudo que nós falamos. Nós temos que ter alegria de participar da mesa do Senhor. Temos que ter alegria. Se não houver alegria, nós somos mentirosos, porque chegamos aqui na mesa do Senhor e proferimos palavras, ou dentro do nosso coração aí onde estamos, palavras que não tem nada a ver com o que vivemos. Sabe por que tem muitos que estão fracos e estão doentes? Porque entra mês e sai mês, porque nós fazemos aqui de mês em mês, né? Entra mês e sai mês, promete umas coisas ao Senhor e não fazem. E o Senhor está cansado de mentirosos. Vamos buscar isso. Quero dizer uma coisa forte para os irmãos aqui, forte, hein? Muitas vezes você está com falta de sucesso na sua vida, porque você não está sabendo cuidar do seu irmão. O dia que você se dedicar mais ao seu irmão, protegendo-o em primeiro lugar, levando palavras de vida e abolindo da sua vida aquilo que o machuca, a sua vida será próspera. Fora disso, você pode tirar o cavalinho da chuva, porque senão a Bíblia está errada. É difícil, irmãos. Pastor, mas tem gente que eu não gosto. Também está escrito na Bíblia: amai os vossos inimigos. Mas como é que eu posso amar uma pessoa que eu não gosto? Olhe para a cruz. Porque até Jesus teve vontade de não morrer. Pastor, agora você começou a ficar numa outra doutrina aí. Então você não conhece a Bíblia, irmão.
Ele lá orando: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Não estou aguentando não, Pai. A dor em mim está demais, eu não quero não. Mas, aqui, faz a tua vontade. Esse faz a tua vontade, ele olhou para a cruz, porque a cruz era o único lugar que não era dele, era nosso. Você às vezes precisa tomar o lugar do seu irmão, hein? Você não está tomando, mas ele não merece. Eu sei, você também não merecia. Como é que eu faço isso, pastor? Olha para a cruz para ser igual a Jesus. Você não quer ser igual a Jesus? Você não precisa morrer na cruz. Não, isso já foi feito. Mas toma o lugar. Prepare-se do seu jeito. Aquilo que você quiser falar agora para o Senhor, para participar da mesa do Senhor, você vai falar. Nós vamos fazer hoje uma ceia um pouco diferente do que nós temos feito aqui, tá bem? Os irmãos não virão aqui à frente buscar a ceia. Espere a minha orientação. Mas eu queria que você ajoelhasse. Todos que podem ajoelhar, irmão, faça sacrifício, ajoelhe. Isso chama-se humilhação.